Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no canal Cristão Raiz e dessa vez para tratar de um assunto que é um pouco polêmico, que é sobre predestinação. Existem muitas interpretações, mas hoje vamos estar tentando resumidamente, é claro, porque é um assunto muito amplo, requer muito assim mais estudo sobre isso. Vamos dar nossa opinião sobre o que é predestinação, o que entendemos sobre isso através da palavra de Deus. Existe doutrina, existe tipo de correntes teológicas que falam sobre isso, que predestinação, que Deus elegeu a muitos, desde a fundação do mundo, como a própria Bíblia fala. E Ele vos elegeu e nomeou para que vades desfruto, para que venha possuir a vida eterna. E existem muitos pensamentos sobre isso, que as pessoas interpretam, os teólogos dizem sobre a predestinação. Mas eu quero que você perceba uma coisa. Predestinação, ou pré, já está dizendo uma coisa antecipada, como preconceito. Existe um conceito, mas a pessoa que tem um preconceito de uma determinada coisa, não quer dizer que seja certo aquilo. Quer dizer que existe um conceito, existe um padrão sobre uma determinada coisa, mas a pessoa, às vezes nós, temos um preconceito. Da mesma maneira, existe uma coisa chamada destinação. Às vezes você pode não ter ouvido falar sobre uma doutrina da destinação. Então você ouve falar sobre predestinação, mas existe destinação. Quando Deus falou na Bíblia que Ele predestinou, Ele não destinou o homem, não, Ele predestinou todos para a salvação. Eu gosto de dar sempre esse exemplo. Existe um concurso. Vamos supor que uma pessoa de um órgão, um governo, diz assim: todos que passarem nesse concurso vão ganhar, após ter passado no concurso, vão ganhar um valor de 10 mil reais. Todos que passarem. Você vai lá, faz o concurso e passa. Qual era a predestinação? Que todos que passarem no concurso ganhassem 10 mil reais. Mas você teve que estudar, você teve que destinar a sua vida para passar nesse concurso. E a predestinação estava em quantos passarem. Eles não sabiam, o pessoal do governo, que era você que ia passar. Não sabia que era você que ia passar no concurso. Você foi lá por sua própria capacidade e destinou sua vida a passar. Você conseguiu passar. E recebeu aquele prêmio por isso. A diferença do governo para Deus é que Deus sabe quem iria se salvar. Comparando isso com a salvação, Deus sabia. Só que Ele não tem culpa de ser onisciente. Ele sabe e predestinou todos para a salvação. Mas quem destina se quer ser salvo ou não é você. Quem destina que quer ser salvo ou não é você. Deus predestina tudo de bom para a sua vida, a entrada no reino de Deus. Ele predestina a salvação, a vida eterna, mas você escolhe se você quer viver a vida eterna ao lado dele ou não. Então, compreenda, Deus destinou o diabo para ir para o inferno. Já está escrito o futuro do diabo, já está escrito na Bíblia que ele vai cair no lago de fogo, ele e todos quantos não quiseram estar no lado de Deus e andar na equidade, andar na justiça. Mas Ele predestinou todos para a salvação, mas você escolhe se você quer ser salvo ou não. Por exemplo, Judas não nasceu para ser Judas, Deus sabia quem era. Ele sabia quem ia ser, mas não haveria justiça se Judas nascesse para ser filho da perdição e Pedro para ser salvo. Judas podia ter escolhido ser o traidor ou não. Se não fosse Judas, seria um outro traidor. Teria que ter um traidor. Teria que ter um que ia matar Jesus. Mas ele não escolheu as pessoas para serem filho da serpente, filho do diabo, filho da perdição. A pessoa escolhe o caminho que quer ir. Ele predestinou muitos para a salvação. Só que se ele escolhesse você ou eu para ser salvo e outros para ir para o inferno, que justiça é essa de Deus? Ele predestinou muitos para a salvação, só que a pessoa escolhe o caminho que quer ir. E aí se enquadra naquela coisa de ser o salvo, ser o liberto, ser o herdeiro das coisas celestiais. Quando eu creio em Cristo, eu me enquadro nisso, mas sou eu que decido. E existe o livre-arbítrio, apesar de não estar escrito na Bíblia, e muitos dizem, mas não tem essa palavra escrita lá. Mas é uma livre escolha minha, ainda que não tenha a palavra livre-arbítrio.
Eu posso escolher o que eu quero, porque eu não sou um robô, eu não fui criado. Eu escolho amar a Deus, ou você escolhe estar longe de Deus. Para não ficar só nas minhas palavras, vamos ler em uma palavra que fala sobre isso, que é em Atos capítulo 13, versículo 48, que fala assim: os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Ele usou a palavra aqui, destinados. Agora perceba aqui também, em Romanos capítulo 8, no versículo 28, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus chamou. Chamar não é destinar. Ele lhe chama, mas você escolhe se você quer atender a esse chamado ou não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu não amo a Deus, eu já fui destinado, predestinado ou destinado, como você quer entender, para ser salvo? Eu não tenho uma escolha? Então compreenda aqui, ele diz, porque aos que de antemão conheceu por quê? Porque é onisciente. Nós não podemos impedir a onisciência de Deus. Deus é onisciente, conheceu, também os predestinou, a palavra, ele predestinou, ele não destinou, ele predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. O que Deus quer que todos os homens sejam é a imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Só que você se enquadra nesse chamado de Deus ou não? E continuando aqui, ele diz: e aos que predestinou, a esses também os chamou, e a esses também justificou, e a esses também que justificou, também glorificou. Quem são todos esses aí? Que ele justificou, predestinou, santificou, restaurou, modificou. Todas essas pessoas aí, quando você destina a sua vida para isso e crê pela fé, você já se enquadrou nessas coisas. Agora Deus já sabe os que vão se salvar e não. Mas quem decide é você. Então, predestinação é uma coisa e destinação é outra. Até o último momento da sua vida, você destina para onde você quer ir. Se você quer ser de Deus ou do diabo. Se você quer estar perto de Deus ou não. Se você quer ir para o lago de fogo ou para a vida eterna no céu com Deus. Agora, Ele quer que todo homem, sem exceção de pessoas, esteja com Ele na eternidade, esteja no céu, esteja na presença dele mesmo. Ele predestinou, mas você é que destina. Eu agradeço a vocês pela atenção, por mais esse vídeo. Em outro vídeo estaremos aqui com outros assuntos, estaremos falando até esse mesmo assunto com uma coisa mais explicada. Que Deus abençoe vocês.